Queridos amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, nossa escola bíblica dominical, mais uma aula. Começando aí esse ano, né? Primeira aula de 2022. Esse trimestre nós vamos estudar sobre o tabernáculo, né? O tabernáculo e seu significado para a vida cristã. Então, nesse trimestre nós vamos aí viajar pelos utensílios, pela tipologia bíblica, né? Nós vamos entender um pouco mais a respeito desta temática, ok? Lição 1, 2 de janeiro de 2022. Nossa revista Atualidade Cristã. Vamos lá. Temos como fundamento Êxodo capítulo 25, verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Primeira coisa que eu quero falar para vocês já aqui no fundamento é que a ordem do Senhor a Moisés era para, olha só, assim mesmo como o Senhor mostrar, era para ele fazer. Então, Moisés foi o executor. Em primeiro lugar, Moisés foi o executor. O idealizador foi o próprio Deus, né? E aqui eu já quero glorificar a Deus, porque a gente já começa a entender. Porque partiu de Deus. Partiu de Deus o intuito, a ideia de habitar em meio ao povo. Olha só, desde o início você vê isso em Gênesis, Deus querendo habitar, Deus querendo se comunicar, Deus querendo interagir com a sua criação, né? Desde o Gênesis, ele aparecia ao findar da tarde para conversar com Adão, e a gente vê Deus querendo se aproximar do homem. Mas veio o pecado, e o pecado faz essa separação entre Deus e o homem, né? E Deus é tão misericordioso que ainda nos trouxe de volta através do seu Filho Jesus. Nós vamos entender isso, e isso é maravilhoso, né? Então, aqui já fica um grande ensinamento que partiu de Deus, né? O tabernáculo era a presença de Deus em meio ao povo. Então, partiu de Deus, né? Essa ideia de habitar em meio ao povo. Deus gosta de estar, né, em nosso meio, no meio da sua criação. Amém? As referências bíblicas está em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Preciso ler para que você entenda que alguma coisa, quero pontuar algo interessante aqui. Desculpe. Hebreus 8, 1 a 5. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar. Olha isso aqui. Isso aqui é crucial para que você entenda todo esse trimestre. Para que seja de exemplar e sombra. Exemplar e sombra. De quê? Das coisas celestiais, né? Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte eu te mostrei, né? Então, preste bem atenção, isso aqui é o ponto de partida para você entender essa questão
da tipologia bíblica, porque esse trimestre, basicamente, nós vamos estudar a tipologia bíblica. Então, essa aula de hoje, você vai usar ela em todas as lições desse trimestre. Tá ok? Então, vamos lá. Guarde esse nome aqui, exemplar e sombra, tá? Que nós vamos entender aqui algumas coisas. Temos como objetivo geral entender principais características e aplicações do antigo tabernáculo hebreu, os objetivos específicos, estudar sobre as 3 partes do tabernáculo, interpretar o significado das 3 partes do tabernáculo, contextualizar para a vida cristã, né, o tabernáculo. Então hoje nós vamos estudar as divisões do tabernáculo, tá ok? Nós não vamos tratar dos objetos que continham, porque isso vai ser objeto das próximas aulas, tá ok? Nós vai ver um por um tudo direitinho, tá bom? Hoje nós vamos conhecer a estrutura do tabernáculo. Vamos lá. Vou pular aqui essa introdução para ganharmos tempo. Olha, irmãos, primeira coisa que nós temos que entender, isso aqui é crucial, querido professor, para que você entenda esse trimestre, né? Nós vamos basicamente falar da tipologia bíblica, tá? Que é uma matéria da teologia que estuda os símbolos bíblicos, né? Os símbolos bíblicos. O que é os símbolos? São prefigurações, basicamente no Antigo Testamento, mais exclusivamente também no Pentateuco, aonde tem figuras. Se lembra que nós lemos aqui sombras, exemplos, apontamentos, isso são figuras, né, que continham na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, apontando para um evento futuro ou uma pessoa futura, né? E para isso nós temos que, dentro dessa tipologia bíblica, nós temos que conhecer 2 pontos principais. Primeiro, o que é um tipo? O tipo é uma semelhança de pessoas, aqui ó, de pessoas, de objetos ou de eventos, né? Então, é uma semelhança de pessoas, objetos ou eventos com um celestial, ou seja, pessoas físicas com algo celestial, né? Coisas terrenas semelhantes às celestiais. Então, são coisas materiais, né? Com o intuito de exemplificar, de ser semelhante, servir de sombra, né? Para as coisas celestiais. Vai ficar mais claro aqui para você quando eu der o exemplo. O antítipo. Temos o tipo e o antítipo. Pela nomenclatura, né, já dá para saber essa partícula, né, esse prefixo anti, né, já quer dizer contrário. Então, o tipo, antítipo, é o cumprimento do tipo, né? Então, por exemplo, você vai entender isso aqui agora. Preste bem atenção. O maná, lá em Êxodo, né? Êxodo 16. Deus, o povo estava reclamando lá que não tinha pão, que estava com fome. O Senhor falou: tá bom, povo ingrato, vou mandar aí o maná para vocês. E o Senhor mandou o maná, né, do céu, e o povo se alimentou ali do maná, né? E você conhece a história que chegou a um certo ponto que o povo até começou a reclamar do maná, né? Terrível, o povo é terrível, com saudade da cebola, da carne do Egito. E logo depois o Senhor falou: vocês querem carne? Eu vou dar carne até sair pelo nariz de vocês. E aí o Senhor deu as codornizes, né? Isto está relatado no texto bíblico. E o povo assim, sempre reclamando, e isso até hoje não mudou. Então, Deus deu ali o maná para suprir a necessidade do povo, para alimentar o povo, né? Agora, tudo bem, o maná. Então, o maná
em Êxodo 16, é o tipo. Pastor, então o tipo é algo que aponta, né, para uma coisa futura. É um exemplo, é uma prefiguração, né? É uma representação, é um símbolo, ok? Então, se o maná é o tipo, o que é o antitipo? O antitipo é o cumprimento do tipo. Então, olha só, o pão vivo que desceu do céu. Quem foi o pão vivo que desceu do céu? Tá lá, ó. Jesus, né? Jesus é o pão vivo que desceu do céu, né? Então o cumprimento lá no Evangelho segundo escreveu João, né? Ele diz: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu". Então, preste atenção. O tipo, que era o maná, então o maná era um tipo de Cristo, né? Era uma representação de Cristo. E o antitipo é o cumprimento do tipo, que é Jesus, né? E assim, irmãos, nós temos vários exemplos, tá? Vários exemplos no Velho Testamento. O tipo, como eu já falei aqui, pode ser pessoas, pode ser objetos, pode ser eventos. Quer ver alguns exemplos? Exemplos de pessoas, né, que representam um tipo bíblico. Moisés, Davi, Adão, né, que a palavra chama o próprio Cristo de segundo Adão, né? Então Adão um tipo de Cristo. Enoque, né, que foi arrebatado, que não conheceu a morte, né? É também um tipo, ele representa a igreja também que será arrebatada. Tem Isaac, né? Tem muitas pessoas aí que servem como um tipo de Cristo, né? Representando aí uma figura. Também tem objetos. Os objetos que seria, nós demos exemplo aqui do maná, né? Tem o maná, tem a coluna de fogo, tem a rocha, né? Tem a rocha, tem a serpente de metal. Se lembra, né, que Moisés levantou lá a serpente de metal e todos que olhavam para aquela serpente eram curados, né? É um tipo de Cristo, aquela serpente, aonde que as pessoas, aqueles que se voltarem para Cristo, serão salvos, né? Então, você está entendendo isso? O Velho Testamento, o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Então, ali traz os apontamentos para o Novo Testamento, correto? Nós vamos gastar mais um tempo aqui, porque isso é muito importante. Não tem como a gente entrar dentro da lição sem entender isso aqui, tá bom? E por último, tem pessoas, tem objetos e tem eventos, né? Ou ações. Por exemplo, o próprio sacrifício, né? Você vê o sacrifício levítico, nós vamos falar muito disso esse trimestre. O sacrifício levítico. Nós vamos ver também a própria questão do êxodo, né? Da saída do povo ali do Egito, né? Isso também é um tipo, né? De que? Da nossa saída do mundo. Jesus, aí Moisés, como era um tipo de Cristo, né? Jesus nos tirou do Egito, ou seja, Jesus nos tirou do mundo. Você está entendendo? Tipo e antítipo, né? Isso é muito importante. Belezinha? Ok? Espero que não fique nenhuma dúvida dentro desse contexto, né? Dessa matéria que é tipologia bíblica. Qualquer dúvida, procure o curso Ibadex aí, se matricule, tá bom? Que você vai entender mais a respeito disso. Vamos prosseguir. Eu quero comentar rapidamente, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui. Falando do átrio, as características do átrio. Como eu falei, nós só vamos comentar, né, sobre as divisões, né, a constituição aí do tabernáculo, as partes do tabernáculo. Então, o pátio, o nome já diz, é o pátio, né? É toda a área, toda a área
que não é coberta, toda a área, né, que não tinha cobertura, era o pátio mesmo. Essa área era comum, as pessoas podiam, elas vinham aqui, chegavam ao sacerdote, né, e aonde eles ofereciam ali os seus sacrifícios, tá bom? Aí tinha aqui a pia de bronze, né? E aqui tinha aonde eles ofereciam ali o sacrifício, eles imolavam, mas nós não vamos entrar dentro dos utensílios ainda, porque nós vamos tratar de um por um, tá bom? Um por um durante a lição, senão a gente entra na outra lição. E tinha algumas peculiaridades aqui, né? Tinha 44 metros de comprimento, 22 metros de largura, cercado de linho fino. Tudo isso aqui, irmãos, tem um significado, tá bom? Então, aqui tinha o altar do holocausto e tinha a pia de bronze também, o lavatório ou o lavatório. E é o que tinha. Então, a primeira parte é o quê? É o átrio, né? Essa parte que não era coberta, ok? O que o átrio representa? A entrada é voltada para o nascer do sol, né? Já é aqui uma representação, um apontamento para Cristo, né? Que é o sol da justiça, que está lá em Malaquias 4:2. O linho fino também tem uma representatividade, que é o ato de justiça dos santos. Então, também os metais que ali foram utilizados têm todo o significado. Por exemplo, a prata é a redenção, o ouro significa a divindade, né? O bronze, né, fala da resistência ao sofrimento, né, vai falar de Cristo. Então tem muito significado. A cobertura aqui também, isso aqui é interessante, porque primeiro, o que vinha sobre todas era a pele de texugo, era a cortina que vinha, a lona que cobria todos, né? E a pele de carneiro, aí vinha a pele de cabra e o linho fino bordado, era o último. Preste bem atenção nisso, que também tem uma representatividade aqui, tem um símbolo, tem um tipo. Olha só, aqui você vê que o tabernáculo, ele era bonito de dentro para fora. A pele de texugo não é uma pele bonita. Então quem passava de fora olhava e falava: rapaz, ali não é grande coisa não, né? Aí você vai ver que dentro tinha os utensílios de ouro e o primeiro linho que tinha era o linho fino. Então a conversão, ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Quando às vezes uma pessoa adentra a igreja e muitos querem obrigar aquela pessoa, você não pode ser assim, você não pode usar isso, não pode usar aquilo. Ei, quem faz isso é o Espírito Santo. A transformação começa no interior e depois ela se demonstra no exterior e não ao contrário. Então, e até as cores também das cortinas tem toda a representatividade, né? A cor azul aponta para a divindade, a cor púrpura aponta para a realeza, o carmesim, né, a obra expiatória de Cristo, e a cor branca, né, santidade. Então você vê que tem toda aí uma representatividade, um apontamento, né? Aplicando a simbologia do átrio na vida cristã, né? Aqui tem um errinho aqui, depois a gente vai consertar no slide para você baixar. O tabernáculo tinha 3 partes. E nós também somos tricotômicos. Olha só, também mais aí uma comparação, um apontamento, né? O átrio, nós somos tricotômicos. Pastor, o que é ser tricotômico? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E o tabernáculo tinha 3 partes. E você vê que é gradativo, né? O pátio, né? O santo, o lugar santo e o santo dos santos, né? Então o corpo é o externo, a alma
né, e o Espírito. Né, e você vê aí essa comparação. Então, o átrio é onde se iniciavam as ministrações. Nossa vida só tem início em Cristo Jesus. Né? E todo o povo tinha acesso. Então, esse átrio é o lugar onde todos, né, se reuniam ali, as pessoas levavam seu sacrifício para que o sacerdote fosse oferecer o seu sacrifício. Aí tá. Tem o pátio, né, que é o lugar não coberto, e tem a primeira parte de dentro do santuário, né, que é o lugar santo. Após o átrio, chega o lugar santo. Né? Tem a entrada, tinha a cortina, e ali tinha 3 utensílios, né? Que eu já falei que nós não vamos entrar nos utensílios, porque são matérias que nós vamos tratar mais à frente. Né? E é interessante também que toda ligação desses utensílios formam uma cruz. Nós vamos ver mais para frente também. Então, tinha o átrio, que era também chamado de pátio, o lugar santo, né? E isso era dividido por cortinas, tá bom? E também o lugar santíssimo, que é o próximo tópico, né? E eles eram divididos, por cortinas. Se lembra que quando Cristo ali entrega o Espírito, e ele fala está consumado, e a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou? Pois é, era a separação, né? Então o véu se rasgou para que desse acesso. Vamos lá então. Olha só. Então aqui, dentro do tabernáculo, a disposição, né, de todos os utensílios, olha só, é o tipo, né, mostrando aqui, né, todos os utensílios, a pia de bronze, o candelabro, né, a mesa dos pães da propiciação, a arca da aliança, o incenso, aqui onde eles queimavam o incenso, né? Todos os utensílios formam aqui, olha, a cruz, né? Olha que interessante, muito interessante isso. Então, também um apontamento. Então, o lugar santo representa hoje a presença do Senhor em nossa vida. Essa presença é efetivada quando vivemos segundo o Espírito. Né? Muito interessante. Aí vem o último lugar, que é o Santos dos Santos. Né? O Santo dos Santos era onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava onde a presença do Senhor se manifestava. Né? Era o lugar mais reservado do tabernáculo. Se lembra, eu falei aqui que tinha o átrio, onde todas as pessoas praticamente poderiam estar, com pouquíssimas exceções, né, no átrio. Aí tinha o lugar santo, onde somente o sacerdote entrava, e tinha o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Né? E diz a história que eles entravam com um sino, né, e com uma corda amarrada em sua cintura, onde se ele tivesse algum pecado, alguma coisa, ele era fulminado na mesma da hora, e as pessoas que estavam de fora ouviam o barulho do sino e puxavam ele pela corda, porque se a pessoa entrasse lá, também morria da mesma forma. Né? Isso não está no contexto bíblico, tá? É apenas uma colocação histórica. Então, no Santo dos Santos, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Está lá em Levítico capítulo 6, de 1 a 34. Né? E ele tinha que seguir todo o protocolo, ele tinha que tomar banho, né? Ele tinha que seguir todos os protocolos aí da lei levítica. A tipologia do Santo dos Santos. O Santo dos Santos representa a manifestação do poder de Deus. Os sacrifícios de animais tipificam. Lembra? Nós já falamos aqui dos tipos, né? Então o sacrifício ele tipificava o quê? O sacrifício de Jesus, não é isso?
tinha que ser um animal sem mácula, né, sem pecado. Então, isso aí apontava para o nosso Cordeiro Pascual, correto? Aqui o que eu falei, ó, a prática vivendo na prática a tipologia do Santo dos Santos. Então, a manifestação que era restrita e limitada foi agora transformada através da morte vicária de Jesus. Então, agora, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar, agora o véu do templo, o quê? Ó, se rasgou, né? Então, agora nós temos acesso, como a arca simbolizava, né? A arca simbolizava aqui a presença de Deus em meio ao povo. Então agora nós temos livre acesso. Agora, antes nós ficávamos no átrio, né? Não podia entrar nem no santo lugar. Agora você pode adentrar ao Santo dos Santos. Agora você tem livre acesso. Oh, glória a Deus! Agora você pode ir diretamente. Você não precisa de passar por caminhos. Hoje muitas pessoas colocam aí que tem intercessora. Ah, não pode falar com o filho, então peça a mãe. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, não, você tem livre acesso. O véu do templo se rasgou. Você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos e com fé pedir que você será atendido. Amém? Glória a Deus por isso. Né? Concluindo aqui, o tabernáculo representa a presença de Deus entre o povo e atualmente a presença de Deus na vida humana se dá através da presença do Espírito Santo, né? Que foi derramado no dia de Pentecostes, que tem Jesus como único e suficiente Salvador. A manifestação dessa presença em sua existência. O tabernáculo tinha um modelo específico que deveria ser seguido por Moisés, por todos os responsáveis em construir os seus utensílios. Nosso modelo hoje é a vida e os ensinos de Jesus. Eu quero mostrar ainda, terminando aqui, algumas coisas. Não está na revista, tá? Mas algumas coisas interessantes. Quero pontuar 4 pontos aqui. Quero trazer para você, professor, para enriquecer aí a sua aula. Preste bem atenção e aqui a gente já vai terminar, tá ok? A primeira coisa que eu quero mostrar para você é o posicionamento do tabernáculo. Ó, o tabernáculo está aqui, ó. O tabernáculo está aqui. Então, ele era posicionado, como você está vendo aí, aonde? No centro, né? Então, ele era posicionado no centro. Olha a posição dele, está no centro. No centro de quê? Das tribos. Ó, tinha 3 tribos ao leste, 3 tribos. Se você falar rápido, é um trava-língua. 3 tribos. Ah, Jesus. 3 tribos ao leste, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao oeste, 3 tribos ao sul. E a posição do tabernáculo estava no centro. Isso diz o quê? Que Cristo a presença do Senhor tem que estar no centro da sua vida. Oh, glória a Deus! Que maravilha, né? Segunda coisa, a imperfeição da madeira. Você sabe que madeira foi usada na construção do tabernáculo? Acácia. E a madeira de acácia, irmão, tem muito... os marceneiros de plantão aí sabem. No Brasil usam essa madeira acácia. E ela tem muita imperfeição. Ó, tem muitos nós. É uma madeira que não é totalmente lisa. Ela tem suas imperfeições. Isso mostra o quê? A imperfeição humana, né? Que Deus usa a imperfeição humana. E aí Deus fala a Moisés, ó, pega a madeira de acácia, mas cubra ela com o quê? Com ouro. Então é a divindade, a majestade de Deus cobrindo a imperfeição humana. Oh, glória! Né? Outra coisa, né? A respeito da entrada, da porta, do acesso do tabernáculo.
era aqui, né, de cortina. E interessante que essa porta ela era voltada para o nascer do sol, apontando para Cristo, que é o sol da justiça. E outra coisa, havia somente um acesso. Você já sabe o que é, né? Existe apenas um acesso. Existe apenas um único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Não há outro meio a qual nós possamos ser salvos. Nós possamos chegar à presença de Deus, se não for pela porta. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Né? Então, não há outro acesso, é um único acesso, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E terceiro e último, muito interessante também, que você lê lá em Êxodo 26, que as madeiras de acácia, elas eram colocadas, né, fixadas, mas ela não ficava brecha, tá? Não ficava brecha porque podia entrar inseto, podia entrar serpente, né? Então não pode. E aí havia uma base que fixava, né, as madeiras, ó, tinha uns engates aqui, ó, tá percebendo? Tinha os engates. Então a igreja ela é feita das madeiras imperfeitas, das madeiras de acácia, porém cobertas pela glória de Deus, mas elas são fixadas. Ou seja, elas não estão apenas juntas, elas estão entrelaçadas, elas estão fixadas. Isso é a igreja, né? A igreja está junta. A igreja ela está com um único propósito e assim que tem que ser a igreja, unida em uma só palavra. Hoje em dia nós vemos tantos problemas na igreja, tantas fofocas, tantas coisas, tantos grupinhos na igreja. Não pode ser assim, irmãos, né? Então, tudo isso são figuras, são apontamentos, né, para a manifestação da graça do Senhor em nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe você, tá? Temos aí a revisão, né? Fala do tabernáculo, do átrio e as respostas para você, tá bom? Lembrando, nós vamos deixar aí os slides para você, tá? Para que você venha utilizar aí na sua aula. Você pode modificar os slides da melhor forma possível, tá ok? Lembrando que nesse ano nós já estamos aí modificando. Você viu que o visual dos nossos slides está diferente, né? Está mais personalizado e que Deus em Cristo o abençoe. Nós estamos trabalhando para sempre melhorar, tá? Seja uma versão melhor de você mesmo. Deus abençoe. Grande abraço e que a sua aula venha a ser abençoado para a glória de Deus.